Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Bom, turma, a nossa playlist sobre conceitos de análise fundamentalista está aumentando. Mas antes de dar sequência, eu vou mencionar para vocês aqui como vocês identificarem o final de um ciclo de alta no mercado. Bom, turma, o início de um ciclo de alta, ele começa com as ações de primeira linha se valorizando bastante, né? O que são essas ações de primeira linha? São aquelas ações que compõem, né, o índice do Ibov. Então, quando elas começam a ter um range positivo, então o mercado começa a se animar bastante. E quando elas têm ali um patamar já de negociação já muito elevado, já fizeram uma rentabilidade muito elevada, os investidores eles começam a observar as ações de segunda linha. Vocês vão perceber que algumas small caps, alguns ativos começam a se rentabilizar ainda mais, né? E quando existe aí a exaustão desse movimento, eles vão procurar ali aqueles mico, as ações de terceira linha, né? Que são chamados ali de mico, centavos, as mais conhecidas como penny stocks. E aí vocês vão ver ali pernadas de 15, 18, 20, 22% de alta. Mas por quê? São ativos que custam ali R$ 1, abaixo de R$ 1, e qualquer oscilação o mercado ele se valoriza muito, ok? Então, quando vocês perceberem que as penny stocks estão ali se valorizando ali de forma muito exponencial, pode ser aí o indício de final de um ciclo de alta, beleza? Bom, turma, vamos para o nosso vídeo, mais um vídeo da playlist sobre conceitos de análise fundamentalista. Bora lá! Vamos lá, turma, falar mais sobre um indicador ou um múltiplo bem importante aí que muitos gestores, investidores qualificados e profissionais, analistas de investimento utilizam aí para compor uma carteira de longo prazo. Nós vamos falar sobre o preço sobre o EBIT, né? O preço sobre o EBIT, pessoal, representa a divisão entre o preço da ação e o EBIT de uma empresa por ação, ou lucro antes de juros e impostos. Esse múltiplo, turma, auxilia na avaliação do preço de ações da empresa e ele costuma ser comparado com outros índices como o lucro líquido por ação, mais conhecido como LPA, e o preço sobre o lucro, que é mais conhecido como o PL. A análise ocorre através da razão entre o preço da ação e o lucro operacional gerado pela empresa por ação, tá? E esse indicador, turma, é uma boa métrica para a análise do preço de um ativo, desconsiderando lucros eventuais, ok? E como interpretar o preço sobre o EBIT para um investimento de longo prazo, turma? A análise desse múltiplo indicador permite entender se o preço das ações de uma empresa está dentro ou fora do esperado para o investimento, né? Quando o resultado é menor que o negociado, é possível perceber que o preço da ação está barato quando comparado ao lucro gerado pela empresa. No caso contrário, pessoal, onde o resultado é maior, significa que o preço da ação não está de acordo com o seu lucro gerado, né? E, portanto, representa o melhor momento para sua venda ou até a diminuição de mão do ativo. Esse indicador é utilizado para fins comparativos entre empresas do mesmo setor. Isso é importantíssimo vocês alinharem para o seu investimento. E como calcular o preço sobre o EBIT? Turma, eu vou deixar essas duas formas de vocês calcularem esse múltiplo, tá ok? Pessoal, por desconsiderar em seu cálculo qualquer tipo de lucro que não faça parte aí da atividade principal da empresa, o preço sobre o EBIT permite uma análise bastante assertiva em relação à companhia escolhida. Mas vale ressaltar o seguinte, pessoal, é importante vocês pegarem ativos ou empresas do mesmo setor e que sejam concorrentes diretas, beleza?
Bom, turma, como fazer a utilização do preço sobre EBIT para os seus investimentos de longo prazo, turma? O resultado do preço sobre EBIT, pessoal, pode ser utilizado aí por investidores, analistas, gestores dentro de uma análise, ok? Em uma situação comparativa de empresas, principalmente se forem empresas do mesmo setor, ele consegue identificar qual desses ativos do mesmo setor está alinhado aí com o seu objetivo de investimento, ou seja ele para compra, ou seja ele para venda, ok? Mas seguindo aí a premissa, a lógica de quanto menor, melhor, o resultado ideal para um preço sobre o EBIT é no máximo 10. Se tiver abaixo do 10, nós temos aí oportunidades de compra do ativo e uma rentabilidade futura em longo prazo. Se estiver acima dos 10, quer dizer que o preço do ativo está totalmente caro. Mas lembrando, né, apesar de bastante eficiente para demonstrar aí a real situação da empresa, esse múltiplo não pode ser analisado isoladamente, ok? E é claro, turma, que sendo um múltiplo ou um indicador, nós temos algumas limitações. O preço EBIT, pessoal, além de ser um indicador financeiro, esse múltiplo não deve ser analisado de maneira isolada em uma análise de investimentos. Apesar de ser bastante eficiente para demonstrar se o preço da ação está coerente com o seu lucro gerado, sempre vale ressaltar que esse indicador é muito mais indicado a ser utilizado em uma comparação setorial entre empresas. Além disso, para utilizar o preço sobre EBIT de maneira correta, é importante limitar sua comparação entre as empresas do mesmo setor, ok? E assim, o resultado não sofre distorções causadas por contextos diferentes dos negócios e dos setores. Bom, turma, chegamos ao final de mais um vídeo. Já chega dando aquele like e a nossa playlist de conceitos e análise fundamentalista está aumentando. Turma, até o próximo vídeo. Valeu!